virada do ano seja onde eles mais experimentam drogas, onde eles mais enchem a cara de álcool, onde eles têm as maiores loucuras sexuais da vida deles, é nesse período. E o diabo, ele deita e rola nos 4 cantos dessa nação. E isso vai acabar. Vai acabar quando você ficar de saco cheio disso. Sabia? Olha para quem está do seu lado. Sabe como que o Brasil vai mudar? Fala para quem está do seu lado. Sabe como o Brasil vai mudar? Quando você ficar de saco cheio disso. Entender quem você é em Deus. E aquilo que você tem para fazer nessa nação, na sua cidade. Não é difícil o carnaval acabar. Não é difícil. A gente tem que achar uma outra data para fazer conferência no Brasil. Só precisa que os jovens e os adolescentes se levantem. Sabe por quê? Ontem Deus colocou um peso muito grande no meu coração. A responsabilidade dessa geração que a gente está vivendo hoje, que talvez seja uma das gerações rebeldes que voltam. De tempos em tempos, a história, desde os anos 60 para cá, se levantam gerações rebeldes. Né? Quem conhece um pouco de história sabe que de tempos em tempos levantam revolucionários. E a gente está numa época onde a libertinagem, o pecado, o homem e o desejo do homem é colocado no topo, acima de tudo. E isso vai acabar quando você entender quem você é em Deus. E o peso que você tem de mudar essa geração. Ninguém vai mudar essa geração a não ser você. Os velhinhos não vão mudar essa geração, os que estão vindo vão mudar a geração deles, mas a nossa geração é responsabilidade nossa. Então olha para quem está do seu lado. A nossa geração é nossa responsabilidade. Se você assumir isso, Deus vai começar a fazer algo tremendo através da sua vida. A gente viu isso, se você pegar a história dos avivamentos, a gente viu isso acontecendo na geração que se levantou para avivar a Coreia do Sul. Talvez seja o país do Ocidente, do Oriente, do Extremo Oriente, mais evangelizado, convertido. Lá todo mundo é evangélico. O cachorro ora em línguas lá. Porque uma geração um dia falou assim: essa geração, a responsabilidade dessa sala de aula é minha. A responsabilidade dessa escola é minha. Teve meninos de 12, 13 anos invadindo a escola e fazendo reuniões com a escola inteira, com mais de 1.500 alunos em uma reunião. Porque eles entenderam que aquela geração precisava ser mudada através deles. E essa geração vai ser mudada através de você. Amém? Quantos tomam posse disso? Espero que a palavra de ontem tenha entrado no seu coração. Na verdade, Deus colocou uma palavra no meu coração. Na verdade, desde quando a gente começou a pensar no tema da RG Conf, foi um dos textos que veio no nosso coração. Eu quero falar com vocês hoje sobre expectativas. Se você estiver anotando, aí segue uma dica, velho. Se você não está anotando, você está marcando. Sabe por quê? Porque você não é um elefante que lembra de tudo. Por mais que alguns sejam meio que nem eu, meio gordinho, você não é um elefante. Olha para quem está do seu lado e fala: você não é um elefante. O elefante, ele lembra de tudo, cara, mas você não lembra. Né? Você não lembra nem os textos que falou ontem, nem a palavra de ontem, você vai lembrar. Né? No final dessa palavra eu tenho certeza que você já esqueceu boa parte do que eu falei. Então anota, cara, anota. Amém? Estou muito, muito feliz. Nós estamos numa expectativa gigante. E é sobre isso que eu quero falar, expectativa. Nessa manhã, Deus quer mudar as expectativas do seu coração com relação a essa conferência, com relação ao toque de Deus, aquilo que Ele vai fazer. E eu queria ir com vocês lá em Marcos 5, no versículo 24. Eu vou ler na NVI para te ajudar, né? Para você entender o que eu estou falando. Então Marcos 5, 24 fala assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que ela tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Eu vou pedir um favor só. Eu preciso que acenda só a luz do meio, porque nós vamos interagir um pouco com vocês. E como nós vamos interagir, eu vou descer aí. Eu quero te ver.
e eu gosto de ver quando a pessoa dorme, porque aí eu consigo acertar o microfone. Amém? Então vamos continuar lá, ó. 12 anos a mulher estava sofrendo de hemorragia, ela gastou tudo que ela tinha, ela só piorava. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam-lhe os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, Senhor, e ainda perguntas: quem tocou em ti? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que o que lhe tinha acontecido, aproximou-se de Jesus, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse a ela: filha, a sua fé te salvou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Se você estiver anotando, é Marcos 5, 24 a 34. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha no nosso meio. Jesus, que o Senhor ande ao redor, no meio das fileiras, e que as pessoas consigam te tocar nessa manhã, Deus. Te tocar nessa manhã e receber poder de Ti nessa manhã, Deus. Nós levamos os nossos pensamentos cativos à obediência da palavra de Deus, e nós entregamos todo o nosso desejo e a nossa atenção para Ti hoje, Deus. Nós te pedimos: vem no nosso meio, Deus. Cura, liberta, salva, restaura, toca, libera o seu poder sobrenatural nessa manhã aqui, Pai. Te peço isso em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Eu estou numa expectativa muito grande daquilo que Deus vai fazer. Esse capítulo de Marcos começa com Jesus indo lá para Gadara e pegando um endemoniado lá e libertando ele. Os demônios entram nos porcos, os porcos se lançam, de repente ele volta para o outro lado do mar. E ele chega do outro lado do mar e logo que ele está, em Lucas fala que ele estava contando parábolas e tudo, de repente chega o dirigente da sinagoga, um cara chamado Jairo, um dos dirigentes da sinagoga ali da cidade, chega em Jesus e fala para ele: vem comigo, a minha filha está quase morrendo, ela está muito enferma, o senhor precisa vir comigo, porque eu tenho certeza que se o senhor for lá, ela vai ser curada. No meio do caminho ele sai, a multidão inteira começa a ir ao redor dele e comprimir ele. A Bíblia fala que a multidão ficava comprimindo ele tentando andar assim, o povo, eu acho que ficava tentando parar ele, tentando tocar nele, talvez tentando algo dele, que a multidão comprimia ele para obter dele alguma coisa, e todo mundo queria ficar perto dele, e estava até talvez difícil dele chegar à casa de Jairo, tal era a multidão comprimindo ele. De repente, no meio do nada, ele para tudo e fala assim: para tudo. Acho que Jairo desesperou, né? Ele falou: meu Deus do céu, não para não, vamos embora, minha filha está morrendo. E ele para tudo e ele fala assim: alguém me tocou. Aí no outro evangelho mostra que é Pedro, é sem Pedro. Pedro, cabeção, fala assim: ah, Jesus, você está tirando, alguém te tocou? Alguém te tocou. Mais ou menos 1 milhão de pessoas te tocou aqui. Todo mundo te tocou. De endemoniado a enfermo, todo mundo te tocou hoje querendo alguma coisa. Ele falou: não, eu não vou sair daqui até saber quem me tocou, porque de mim saiu o poder. De repente chega uma mulher toda trêmula, toda cheia do poder de Deus. Hoje você, o poder de Deus vai te tocar. Quando te toca, algo acontece. Eu não sei qual é a sua expectativa nessa manhã, mas aquela mulher, ela ficou elétrica. A Bíblia fala que ela estava tudo tremendo de medo. Não sei nem se era medo, se é o poder de Deus, mas algo transformador aconteceu na vida daquela mulher. A Bíblia não cita o nome dela. Essa história conta nos 3 primeiros evangelhos. Quer dizer, é uma história significativa, mas não conta nem o nome dela. Mas mesmo sem ter o nome dela, a Bíblia mostra que de toda uma multidão muito maior que essa, tentando tocar em Jesus, só ela obteve poder de Deus naquela manhã. Só ela conseguiu algo de Deus que nenhuma outra conseguiu. E ela chega tremendo e fala assim: Jesus, o negócio é o seguinte, eu estava 12 anos assim assado, sangrando, com sangramento,
impura, 12 anos, passando mal, gastei tudo que eu tinha, e nada sarou, eu só piorei, o sangramento só aumenta. Provavelmente essa mulher estava magra, ela estava debilitada. Naquela época, as pessoas já não viviam tanto. Então essa mulher, por estar doente, provavelmente era uma jovem, né, que desde a sua puberdade ali, ela começou a ter problemas de sangramento. E se você colocar mais ou menos isso, vai dar mais ou menos uns 24 a 30 anos, no máximo. E até porque uma pessoa normal naquela época, ela não passava muito de 40, 45, 50 anos. As mulheres às vezes viviam mais, os homens menos. Por isso que você vê que José não é mais citado na Bíblia depois que Jesus vai para Jerusalém, fica adolescente. José não é mais citado na Bíblia, porque provavelmente José já tinha morrido. Só tinha ficado a mãe dele, que era mais novinha do que José. Isso tudo provavelmente. Mas então essa mulher com fluxo de sangue provavelmente era uma jovem. Provavelmente era uma jovem, né? Assim como muitos aqui, há 12 anos sangrando. E ela estava mal, debilitada, mas ela consegue extrair algo de Deus que ninguém conseguiu. E Jesus vira para ela e fala assim: vai em paz, a sua fé te salvou. E você está livre de todo o mal que estava sobre a sua vida. E nessa manhã, a palavra que Deus me deu, quero falar sobre expectativas. Qual é a sua expectativa para a RG Conf? Eu vou descer aí. Qual é a sua expectativa para essa RG Conf? Para essa conferência, talvez você veio com expectativa ou sem expectativa. Talvez você veio esperando que Deus te cure, que Ele toque na sua vida, que algo... Cara, eu vou te falar qual é a minha expectativa. Quando a gente colocou esse nome Touch, eu sou fissurado em ver vídeo de avivamento, né? Então assim, lá atrás quando eu comecei a ver os vídeos, eu via do Benny Hinn, porque ele chegava numa fileira assim, ó, de mais ou menos umas 10 mil pessoas, aí ele falava assim, touch, aí caía as 10 mil pessoas, né? E nunca mais eram as mesmas. Então quando colocou essa palavra touch, só ficava isso na minha cabeça, avivamento. Deus vai tocar a gente, nunca mais a gente vai ser a mesma. O poder de Deus vai vir sobre nós, Ele vai nos tocar, Ele vai tocar na nossa vida e algo sobrenatural vai acontecer. E eu queria ouvir a sua expectativa. Talvez você veio de longe ou veio de perto, e eu queria, não foge, agora não é hora de olhar para o lado, pode olhar para mim, eu vou te chamar, fica tranquilo. Qual é a sua expectativa, Nado? Está aqui o Nado de Sumaré. Eu tenho expectativa de receber o toque mesmo, de Deus, levar para Sumaré, né, para a cidade de Sumaré, que eu acredito que eu vim buscar exatamente o que nós precisávamos, que é o toque de Deus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Sumaré. Galera veio ontem, chegou aqui ontem à noite. Quem está mais de longe aí? Vamos ver a galera de Fernandópolis aqui. Rodrigo de Fernandópolis. Nós. A expectativa é ser tocado de uma forma bem, né, forte pelo Espírito Santo, ter um momento assim de intensidade na presença do Senhor e levar esse avivamento para Fernandópolis que está tanto sedenta. Amém. Dá uma salva de palmas para Fernandópolis. Cadê a galera de Fernandópolis? Galera de Birigui aqui, ó. Qual a sua expectativa? É o C, mano, você tem que ter alguma expectativa. Eu vou extrair algo de você hoje. Não, pode falar qualquer coisa aí. Se você falar Deus me cura, Ele te cura. Mas fala qualquer coisa. Deus me cura. Então Deus vai te curar. A nossa expectativa talvez nessa conferência seja diferente daquilo que eu quero, que Deus colocou no meu coração nessa palavra. Eu quero te falar que talvez você veio aqui com uma expectativa de que Deus te toque. E nessa manhã Ele vira a mesa. Ele está com uma expectativa, andando no meio das fileiras, de que você toque nele. Ele entrou nesse lugar, nessa manhã, com uma expectativa de passar na sua fileira, e a sua fé, a sua expectativa, extrair algo dele para a sua vida. Quando eu vi Jesus entrando aqui, Ele passa pelas fileiras nessa manhã. Várias pessoas vão tocar nele, mas algumas com uma fé e uma expectativa de Deus tão grande, que o poder de Deus vai te tocar durante a palavra, aonde for, Deus vai te tocar.
E é isso que eu quero falar nessa manhã. É que talvez você veio esperando que algo dos céus viesse para você, e Deus está esperando que algo de você suba para os céus. Ele está esperando que fé suba do seu coração para o coração dele, e atraia o favor dele para a sua vida. Quantos estão comigo? Meu irmão, eu não sei qual é a sua expectativa, mas Deus me moeu falando assim, eu estou com expectativa. Eu vou para essa conferência, Atos, porque eu estou com expectativa de passar na fileira de pessoas que estão sofrendo há anos, e elas com fé me tocam, e o poder transforma a vida delas, o poder de Deus, o poder do Espírito vai vir nesse lugar, mas Ele vai corresponder às suas expectativas. A Bíblia fala sobre nós buscarmos e termos uma reação de Deus. A Bíblia fala que a gente vai buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia fala que todo aquele que bate a porta lhe será aberta, todo aquele que busca, encontra. A Bíblia fala que nós temos que nos aproximar de Deus, e Ele vai se aproximar de nós. Talvez nessa conferência você veio falando assim, o papel dessa conferência é de Deus. Deus tem que me tocar. A conferência chama Touch. Alguém vai chegar na minha fileira e falar assim, ó, Touch. Aí Deus vai me tocar. E eu quero te dizer algo diferente. Jesus está querendo ser tocado pela sua fé. Essa mulher, não cita o nome dela, mas ela tinha algo dentro dela, uma convicção, uma certeza dentro dela tão grande, que de todos os milhares que estavam ao redor de Jesus, só ela obteve poder para a cura naquela hora. Jesus, Ele não foi para lá para curar ela. Jesus não foi para lá, ele estava obstinado em chegar na casa de Jairo. Ele tinha uma missão, ele precisava salvar a filha de Jairo. Tanto é que Jairo desesperou, porque no meio até vamos achar essa mulher. Pensa, eu não sei quantas pessoas, mas a Bíblia cita várias vezes cerca de 2 a 5 mil pessoas ao redor de Jesus. Vamos colocar pelo menos 2.000 pessoas. 2.000 pessoas ao redor de Jesus. Uma mulher com fluxo de sangue foi curada por ele achando no meio de 2.000 pessoas, isso levou tempo. E de repente chega um cara e fala assim, ó Jairo, chega aí rapidinho, sua filha morreu, deixa o mestre, agora ele já está curando aqui, começou um avivamento, o poder de Deus foi liberado, deixa o mestre fazer o que ele quer aí, porque agora já foi, a sua filha morreu. E Jairo, porque o objetivo de Jesus era chegar na casa de Jairo, mas nessa noite, Jesus está falando assim, o meu objetivo é tocar essa cidade, mas antes de tudo eu estou passando aqui com a expectativa que alguém me toque. Jesus, Ele não é surpreendido, cara, Ele é Deus, Ele sabia que a mulher ia tocar Ele. Ele sabia que tinha fé do lado dele, a tal ponto que quando a mulher tocou, ela não tocou na perna dele, ela não pegou assim, coloca a sua mão na minha cabeça, cospe no chão e coloca no meu olho, ela não fez nada disso, ela tocou talvez na barrinha da ponta do vestido de Jesus, do manto de Jesus, foi o suficiente. E Jesus está andando aqui nesse lugar agora, esperando que talvez só um toque, mesmo que seja na barra, na orla do manto dele, seja um toque de fé, a ponto de liberar o poder de Deus sobre a sua vida. Quantos estão comigo nessa manhã? Eu não sei qual é a sua expectativa, mas eu queria te dizer, ela precisa aumentar. Ela precisa aumentar. Enquanto eu estou pregando, eu queria que você fosse gerando expectativa no seu coração, orando em línguas. Eu vou falar muito de expectativa. Talvez eu vou repetir essa palavra mais do que nunca. Deus tem me dado algumas palavras que elas não são tão gigantescas e teológicas, mas elas ficam sistematicamente em um único objetivo. E ontem eu tentei sair do texto, tem N coisas para falar desse texto. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, é o pecado, não sei o quê. Tem muita coisa para falar desse texto. Eu não consegui escrever mais nada, a não ser expectativa. Deve ter 1 milhão de vezes expectativa nessa palavra. Porque a única coisa que Deus está esperando nessa manhã de você é que uma fé poderosa mova o coração dele para te encher, para liberar poder sobre a sua vida. E a primeira coisa que Deus falou comigo, através da vida dessa mulher, eu queria que você anotasse o primeiro ponto,
A Bíblia fala lá em versículo 27 do capítulo 5 de Marcos, tendo ouvido a fama de Jesus. Fala assim, tendo ouvido a fama de Jesus. Então a primeira coisa que Deus falou comigo, você precisa googar Jesus. Escreve aí, googar Jesus. Google virou um verbo. Quando você vai pesquisar a fundo algo, esmiuçar algo, ver várias opiniões a respeito de algo, você já usa vários lugares, virou um verbo ao redor do mundo, você googar ou googlar. Eu te desafio, escreve até aí no Google, vai aparecer no Wikipedia. E se escrever no Wikipedia em inglês, vai aparecer no Wikipedia em inglês, em tudo quanto é língua, porque isso virou um verbo. E a primeira coisa que essa mulher fez, ela foi querer saber quem é Jesus. Para alimentar essa fé, você precisa saber quem Ele é. Ser aficionado por quem Deus é. Deus, a partir dessa conferência, vai trazer uma paixão que te move a procurar tudo em relação a Ele. Adolescente, principalmente adolescente, ele às vezes tem os seus ídolos, né? Os pré-adolescentes, adolescentes, já foi o Justin Bieber, já foi não sei quem, Priscila Alcântara, não sei. Mas no meio secular ou no meio gospel, ele tem seus ídolos. Tem as pessoas que eles admiram e eles dissecam, acompanham tudo que ele faz, tudo que ele fala. E puxando um pouco daquilo que o Lipão falou hoje, seria uma pessoa que segue o Instagram, o Twitter, o Facebook de Jesus, hackeia ele por onde ele está, e quer saber tudo de Jesus, aquilo que ele está fazendo, aonde ele está fazendo, com quem está fazendo. Por isso tem gente que só vive disso, só vive de saber o que a celebridade está fazendo e transmitir para as pessoas, para que todos saibam a agenda dela. Ai, fulano soltou um peido com o namorado lá na praia de Jequitinhonha. Ai, fulano, outro dia foi considerada a notícia mais importante de 2014, se eu não me engano, soltou no Terra ou no UOL, eu não lembro, soltou nas manchetes grandes assim, Caetano Veloso vai à praia de Ipanema. Aí foi uma notícia tão bombástica, né? Tão nada a ver, tão não tem nada a ver, e por que está aí num site tão visualizado como esse, que virou meme em todo quanto é lugar, virou zoeira. A vida do Caetano Veloso, ele foi na praia, né? Mas tem paparazzi, tem gente o tempo inteiro fornecendo informação sobre pessoas, e as pessoas dissecam essa pessoa. E essa mulher fez isso. Ela ouviu da fama de Jesus e ela começou a falar assim, eu quero saber de tudo que esse cara fez. Eu quero saber onde ele está, eu quero saber como ele é, o que ele pode fazer por mim. E eu quero te ensinar, você precisa ser assim por Jesus. Se tem uma característica nessa geração que tende para isso, que tenda para Jesus. Que você se encha de informação de Jesus, da palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé, se essa mulher teve fé para tocar em Jesus e ser curado, é porque a fé veio do que ela ouviu. A Bíblia fala em Romanos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quanto mais você ouve desse Jesus, mais você percebe o quanto ele é desejável. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se aproxima, quanto mais você fica sabendo do que ele fez, mais louco você fica por ele. Deus, há uns anos atrás, ele colocou uma loucura para mim sobre pesquisar sobre avivamento. Eu já pesquisei em tudo quanto é lugar, de todos os avivamentos que tem, eu pesquiso. Tem uma loucura dentro de mim, porque eu vou viver um avivamento aqui em Araçatuba. Então eu quero saber tudo o que está acontecendo. O que Jesus está fazendo lá na África? O que Jesus fez em Moçambique, na Nigéria? O que Jesus fez na Indonésia? O que Jesus está fazendo na China? Eu procuro tudo, sabe por quê? Porque isso me alimenta. Fala assim, Jesus, o Senhor está fazendo lá na China. O Senhor ama o Brasil igual ama a China. O Senhor está fazendo lá na Indonésia. O Senhor ama Araçatuba igual ama a Indonésia. Nós aprendemos ontem que Deus é um Deus pessoal. Se Ele é um Deus pessoal, por que Ele vai derramar sobre a Nigéria? A maior igreja do mundo está lá com 3 milhões de pessoas hoje, e não vai derramar aqui em Araçatuba. Não vai derramar lá em Birigui, não vai derramar lá em Guararapes, em Fernandópolis, Mirandópolis, Penápolis, Campo Grande. Por que Ele não vai derramar lá em Sumaré, Adamantina, Três Lagoas? Só que você tem pouca expectativa, porque você se alimenta pouco, você não sabe aquilo que Deus está fazendo no mundo.
Se você soubesse aquilo que Deus está fazendo no mundo e estivesse gulgando tudo que Ele está fazendo no mundo e lendo as Escrituras como um louco, esse ano é um ano de intensidade aqui na igreja. Se você é de fora, é um ano de intensidade. Esse ano não é normal, velho. Esse ano não é normal. Os normais nesse ano vão se lascar. Porque só quem é intenso, quem é anormal mesmo da cabeça, que vai receber muito de Deus. Porque aquele que tem, mais lhe será dado. Se você tem intensidade, se prepara para um mover sobrenatural de Deus na sua vida. Só que você não tem, até o que você tem, você perdeu. E esse é o ano disso acontecer. Esse é o ano de você ser intenso. Nós começamos com um programa de leitura bíblica, 12, 13 capítulos por dia. Tinha dia que eu não conseguia dormir, porque eu tinha que acordar para ler a Bíblia, fiquei louco. Mas é um ano diferente, e Deus vai derramar mais sobre o sedento. A Bíblia fala que Deus vai derramar água sobre o sedento. Ele vai derramar água sobre o sedento e vai abrir rios no deserto. Só que você precisa ter sede. Você precisa procurar na fonte. Você precisa procurar sobre Jesus. Há muito tempo, desde eu acho que quando eu fui tocado por Deus, eu oro por cura. Eu tenho uma sede de Deus por ver pessoas curadas. Eu passo mal, eu não concordo em a pessoa estar doente. Não concordo. Porque se Deus levou sobre si as nossas dores, se o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, se através das pisadelas nós somos sarados, e Ele falou assim, para a gente colocar a mão nos enfermos e curar eles, que aqueles que creem, vai colocar a mão nos enfermos e eles serão curados. Por que isso é só na época de Jesus? Por que isso só está acontecendo lá na África? Por que isso só está acontecendo em pequenos lugares do mundo? Porque essas pessoas começaram a dissecar quem Jesus é. Falar assim, é tudo o que eu preciso de Jesus. Elas começaram a se aproximar de Jesus de uma forma, e gulgar Jesus de uma forma que o poder de Deus veio sobre elas, e avivamentos ao longo da história está acontecendo, mas nunca teve tão repetidamente em tantos lugares. Hoje, nesse momento, está tendo um avivamento na China. Nesse momento está tendo um avivamento em Moçambique. Nesse momento está tendo um avivamento na Nigéria, que é um dos países mais perseguidos de religião. Está tendo um avivamento poderoso. Ser curado na Nigéria em qualquer célula. Você vai em qualquer lugar na célula, você fala assim, eu tenho uma perna mais curta que a outra. Não tem, tchau, vai. É todo lugar. Você vai hoje na Indonésia, que era o maior país com quantidade de muçulmanos, hoje eles estão com 40% de cristãos. Um avivamento poderoso invadiu a Filipinas. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Em vários pontos do Brasil, Deus tem feito algo poderoso. E posso te falar? Todo mundo está profetizando sobre a nossa nação. Se você ligar e começar a seguir o iHop hoje, você vai ver que vira e mexe um gringo lá, vai pegar o microfone e vai chegar, chacaralá, bassuriana, Brasil. Vai falar não sei o que lá em inglês, Brasil. E Deus está tocando o Brasil, e Deus está tocando o Brasil. E você não crê nisso, porque você não googa sobre isso. Você não procura obter algo de Deus, obter informação de Deus. A nossa geração normalmente é rasa. Se o texto for um pouquinho mais comprido no Facebook, mesmo que ele edifique, você vai falar assim, não, vou para a próxima foto. Eu gosto de foto, de vídeo, esses negócios de ler. Pode ver tudo que é leitura, você passa. Por quê? Porque você quer a foto. A foto com no máximo uma frase que te impacte e já resolva a sua vida. Você quer no máximo um vídeo curto, porque se o vídeo... Só para você ter uma noção, eu sou de uma geração que o desenho durava 45 minutos, 50 minutos. Agora, depois do desenho, eu falo de desenho porque eu gosto de desenho. Quem gosta de desenho animado ainda? É grande, você gosta de desenho animado. O Bob Esponja é o cara. Ele dá uma risada que ninguém dá, é legal. Infelizmente eu não tenho mais tempo de ver. Mas de Pica-Pau a Bob Esponja me atrai. O Eliseu, ele gostava de um desenho, pensa num desenho louco, te desafia a ver ele. Kiki Butovski, é louco, velho. Ele parou de assistir, que ele está assistindo uns negócios mais evoluídos lá, e às vezes eu chego lá e clico no Kiki Butovski. Não, Kiki Butovski. Tio, vamos colocar... Que maluco, você não entende nada, coloca esse Kiki Butovski aí. E o que acontece? O desenho durava 45 minutos. Hoje ele está durando 20 minutos no máximo. Porque o tempo de atenção, a informação tem que ser papapum, não quer, tchau. Se deu uma enroladinha que nem na minha época, quem assistia Dragon Ball Z? Cara, você é louco, velho. Ou era 2 horas para o menino dar um Kamehameha.
Cara, você assistia 5 episódios, no 5º, aí quando ele ia, assista no próximo episódio. Você é louco, velho. Essa geração, você fez 15 minutos para o cara soltar um poder lá no desenho, o moleque já desligou e foi para o Kiki Butovski, foi para outro. Porque a gente não tem a paciência de dissecar algo, de divulgar algo, de buscar, e Deus está colocando uma fome no seu coração, você precisa buscá-lo. Como nunca você precisa procurar saber quem Ele é. Quanto mais você souber quem Ele é, mais desejável Ele vai ser para você, mais fé, mais expectativa vai vir no seu coração. A segunda coisa, essa mulher vivia uma realidade de fé diferente. Ela vivia uma realidade de fé diferente. Todo mundo ao redor dela estava com uma fé, tocando em Jesus, mas ela tinha uma realidade de fé diferente, que ela chegou para Jesus. Eu fico imaginando no meu mundo de Bob, porque no original fala que ela dizia para si mesma, que se ela tão somente tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria curada. Essa mulher tinha 2.000 pessoas. Eu quero que você imagine uma mulher bem fraca entrando lá no fundo, e cada pessoa que entra na frente dela, ela consegue passar no meio, talvez rastejando e repetindo para si mesmo: se eu só rolar no manto dele, vai ter poder. Se eu só chegar pertinho e triscar no manto dele, vai ter poder. Ela ficava o tempo inteiro dizendo para si mesma: vai ter poder de Deus quando eu relar no manto dele. Ela tinha uma fé constante. Ela vivia uma realidade. Não tinha como aquela mulher tocar em Jesus e não receber algo. Era impossível isso acontecer, porque ela materializou a cura dela através da fé. E a fé, em Hebreus 11:1, fala que a fé, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. É a prova. Sabe do que você precisa? Você não precisa ver, você já tem a prova, a sua fé. Em outras versões, fala que ela é o firme fundamento. Na versão King James fala que ela é a substância. Eu gosto da King James que ela é algo palpável. A fé dessa mulher era algo tão palpável que ela era substância. Ela era uma garantia daquilo que Deus ia fazer. Era uma garantia. Deus quer te tocar nessa conferência. Só que para te tocar, Ele quer gerar uma fé tão grande no seu coração, uma expectativa tão grande para aquilo que Ele vai fazer, que é a garantia que Ele vai te tocar. Durante o momento que eu estava fazendo essa palavra, Deus me veio várias pessoas que vêm aqui na frente, pensando assim: Deus pode até me tocar, mas minha vida não muda. Eu acho que até vai tremer, vai ser uma conferência. Na outra eu tremi bastante, caí, chorei, saiu ranho, foi da hora, rolei, só que não mudou. Não mudou, deu um mês, eu voltei para a mesma, né? Não deu, não fui curado. Essa mulher vivia outra expectativa. Ela veio aqui para frente falando assim: eu não quero nem saber se o pato é macho, eu quero o ovo. Eu vou vir aqui na frente, eu tenho certeza que algo vai acontecer. Eu não quero saber de onde vem, mas eu tenho certeza. Não precisa o pastor colocar a mão, não precisa profetizar, não precisa. Não, eu mesmo, com a minha fé, vou materializar a cura de Deus, a libertação que eu preciso, o toque de Deus que eu preciso. E Deus está liberando isso nessa manhã, para aqueles que têm fé, para aqueles que aumentaram a sua expectativa. Amém? Quantos estão comigo? A sua expectativa precisa aumentar. Luizinho, se você puder subir aqui. Deus está levantando uma geração de fé. Eu sou fissurado pelas histórias do pastor Samuel Pai, porque ele não está aqui, e pelas histórias do pastor Samuel. Eles são homens de fé, cara. Sabe como que você está aqui sentado nesse salão? Um dia o pastor Samuel, junto com o pastor Mark Strong, eles endoidaram, eles rodearam esse lugar, que era tudo mato aqui, meu irmão, não tinha nada, não era nosso. Eles rodearam, falaram que aqui nós vamos construir o templo gigante, e pessoas vão ser curadas, tocadas por Deus. Esses caras vivem de fé. Eles vivem de fé. O terreno da outra igreja foi fé. Tinha vários terrenos para dar para a igreja. O pastor Samuel falou assim: não, eu tenho uma convicção no meu coração que é esse terreno aqui. Aí o cara da prefeitura falou assim: não pode ser esse, você pode escolher qualquer outro terreno da cidade, qualquer outro, nós te damos, menos esse daí é impossível. Ele falou: não, esse daí já é meu. Eu vou para a praia, ficar de boa lá, eu tenho certeza que você vai me ligar, porque esse terreno é meu, ele é meu, eu me apropriei dele pela fé. E ele está na praia de boa, comendo um espetinho de camarão. Porque quem tem fé, velho, ele não está, ele
as preocupações do mundo, tudo isso não preocupa ele, porque ele já tem certeza daquilo que vai acontecer. Porque ele sabe que Deus só começa aquilo que ele já terminou. E ele foi para a praia e de repente liga o celular dele falando assim: ó, pastor, eu não sei com quem que você tem, né? Aliança aí, não sei o que está acontecendo, nós vamos te dar o terreno. Sabe, porque eles vivem de fé. Você vê a história do pastor Samuel Pai, velho, nós estamos numa expectativa de um livro aí que vai sair, meu irmão, tem que comprar. Só que agora é a nossa hora. Agora é a sua vez de ter fé. Agora é a sua vez de mover no sobrenatural de Deus. Sabe o que essa geração está precisando? Que uma geração não chegue com palavras persuasivas de sabedoria para elas falar de Deus. Chegue com o poder de Deus e o Espírito Santo. Foi assim que Paulo chegou para a época dele. Deus está levantando uma geração de Paulos nesse lugar. Sabe por quê? Porque você chega lá fora e fala assim: ó, Jesus é legal, Ele mudou a minha vida. As pessoas às vezes não vêm, mas você chega lá, ó, Jesus é legal, Ele mudou a minha vida, vai mudar a sua aí, ó. Deus está me falando que você está meio mal, posso orar por você? A pessoa, bum, recebe o Espírito Santo. A pessoa, bum, é curada, bum, ela sente um toque diferente. Essa mulher andava em outra realidade de fé. E muitas vezes dentro da igreja, na nossa geração, a fé tem morrido. E Jesus já tinha falado disso. Ele falou assim: será, quando ele fala do juiz iníquo, ele fala assim: será que quando chegar a hora do Filho do Homem voltar, e nós sabemos que ele está voltando, será que ele vai achar fé na geração que ele encontrar? Deus hoje quer trazer fé no seu coração. Se tem uma geração que precisa exercer fé, é você. Fala comigo, exercer fé. Fala assim, aprende a falar, pastor. Se uma geração precisa aprender a exercer fé, é você. A fé, ela espera até acontecer, porque ela tem certeza que vai acontecer. E a nossa geração não espera acontecer, ela quer agora. E Deus está mudando isso. Deus está trazendo uma geração de fé, que vai se mover poderosamente no Espírito, e vai ganhar cidades, bairros, células que estavam acabando. Se você se encher de expectativa de Deus, e receber o toque de Deus nessa noite, líder, nessa manhã, nessa conferência, a sua célula muda, porque aí você tem certeza que Deus vai te usar. Estou vendo o Vini, Deus vai usar a sua vida, Vini. Ele vai tocar aquela cidade com poder, através da sua vida e da Nath. Vai tocar, porque existe fé. Porque existe fé. Deus vai tocar numa cidade. O Vini foi para uma cidade pequena, só que a cidade pequena recebeu uma bomba de fé lá. E algo poderoso vai começar a acontecer através dessa geração, quando ela tiver fé e andar em realidade de fé. A fé é substancial. Eu vou te falar alguns testemunhos, não porque eu sou bom, eu não sou bom, de boa. Eu preciso jejuar 100 vezes mais que a minha mulher, e eu mesmo assim sou pior que ela. Eu oro, às vezes eu jejuo, faço um jejum louco, ela pergunta por quê. Vamos saber, era só para eu ficar um pouquinho mais calmo como ela é. Era só para eu ter um pouquinho mais da graça que ela tem. E mesmo assim parece que eu acabo o jejum e volta, né? Eu preciso jejuar mais que ela. Eu não estou falando isso para me achar, mas Deus tem me mostrado fé em lugares diferentes da igreja. E às vezes na igreja a gente não encontra essa realidade. Hoje no meu serviço, as pessoas têm me procurado para eu orar por cura, por restauração de casamento. Já orei por cura, restauração de casamento, restauração financeira. Eu já orei por tudo que você imaginar lá, por paz, por tudo. E todo mundo que eu oro recebe. Não porque eu tenho algo para eles, mas porque Deus tem através da fé. Hoje no meu serviço, eu tenho pessoas homossexuais curadas e tocadas e constrangidas pelo amor de Deus. Eu tenho pessoas de tudo quanto é religião tocadas e movidas pelo amor de Deus por elas. E é uma realidade de fé tão grande, que eu às vezes não tenho fé que a pessoa vai ser curada, e ela é curada. E aí Deus usou a vida de um menino, amigo meu, para falar assim, porque ele é crente também, e ele chegou segunda-feira com uma dor lascada nas costas. Sabe por quê? Porque ele não é pedreiro, e ele quis carpinar toda a casa dele. E aí ele ficou morrendo de dor, não conseguia mexer os braços. Eu falei, Deus, ele está com dor, vou orar por ele, mas é uma dor porque ele gerou, né, velho? Se o Senhor quiser curar, eu vou orar, né, velho?
Uma dor que ele gerou. Ele ficou lá. Se eu carpinar daqui a ali, eu já não levanto os braços. Eu orei por ele e instantaneamente ele foi curado. Ele falou assim: vô, Thiago, que coisa impressionante. Parece que 100% das vezes que alguém pede oração é curada. Sabe por quê? Porque existe uma expectativa lá que às vezes não existe nem aqui. E é isso que Deus tem constrangido o meu coração. Pessoas que ainda não servem a Deus têm uma certeza de que Ele pode fazer e de quem Ele é, às vezes mais do que nós. E isso precisa mudar. Você conhece a Deus mais do que eles. Segunda-feira eu fui chamado para fazer oração de novo na clínica. E eu não queria ir, porque eu vou estar aqui. Mas é 8 horas da manhã. Aí até a Letícia falou assim: você não vai lá fazer oração de novo, né? Porque caiu do estilismo fazer oração, toda segunda tem oração, fazer bem nessa vez. Não tem como eu não ir. Não tem como eu não ir. Porque eu vou para lá, eu vejo sede naquele lugar. Eu vejo uma expectativa de algo de Deus naquele lugar. E eu não tenho ido lá mais para desenhar tênis. Eu tenho ido para lá por causa dessa expectativa, para ver que Deus vai fazer algo, e Deus está fazendo. Pessoas estão sendo curadas, pessoas tiveram milagres financeiros que eu nunca tive. Pessoas tiveram casamentos restaurados, coisa louca. O marido saiu de casa, na outra semana o marido estava em casa. Nós oramos, na outra semana o marido estava em casa, tudo zero. Coisa louca Deus está fazendo lá. Porque existe uma expectativa no coração, mesmo deles que ainda não servem a Deus, e no seu coração. Essa mulher, a última coisa, saia do natural e vá para o sobrenatural de Deus. Fala para quem está do seu lado, a terceira coisa, saia do natural e vá para o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Cara, nesse capítulo é muito louco. Jesus expulsa um demônio que ninguém conseguia expulsar. Era uma legião de Deus. Quando Jesus vai falar assim: quem é você? Ele fala assim: Jesus, se eu for falar todos os nomes aqui, a gente acaba só na eternidade, porque nós somos uma legião. Não é 1, 2, 5, 10. A gente não sabe nem se contar aqui dentro. É uma legião de demônios. E o próximo milagre foi essa mulher com 12 anos de fluxo de sangue. O próximo milagre foi uma ressurreição. Jesus chega na casa de Jairo, a filha de Jairo morta, no capítulo 5 de Marcos. Filha de Jairo morta, e todo mundo fala assim: ih, Jesus, não adianta. Ele falou assim: fica suave, ela está dormindo. Por que dormindo? Porque ela estava em Deus. Quem morre em Deus está dormindo em Jesus. E ele falou assim: se ela está dormindo em mim, é só eu falar assim: menina, acorda. E foi isso que ele falou. Ele falou assim: menina, acorda. Porque Ele é a vida. Ele deu vida para ela. Ela só chegou assim: menina, acorda. Aí ele saiu desse avivamento poderoso. Sabe o que ele fez? Ele falou: eu vou voltar para a minha cidade, para a minha casa, e coisas extraordinárias vão acontecer. Ele foi para o capítulo 6 de Marcos. Ele chegou em Nazaré e falou assim: agora o fogo vai descer, vai ser poder de Deus, porque eles me conhecem, então eles vão entender do sobrenatural. Mas justamente ao contrário, a Bíblia fala assim: ele não pôde realizar nenhum milagre em Nazaré, a não ser curar alguns enfermos, por causa da incredulidade deles. Porque quando Jesus chegou lá e começou a falar, eles falaram assim: ah, mas esse daí não é o filho da Maria? O filho do Zé, carpinteiro, consertou a minha mesa lá, a porta de casa. Esse daí não é o irmão do Tiago, do Judas, dos meninos? As irmãs dele não estão aqui com a gente? Tudo dando trabalho aí, paquerando os meninos. Eles só olhavam com os olhos naturais para Jesus. E às vezes você vem na igreja sem expectativa. Eu posso te falar, cada reunião que você vem para a igreja ou para uma célula, tem que ter uma expectativa que o sobrenatural vai vir sobre a sua vida. Tem que ter uma expectativa de que Deus vai te tocar. Jesus, Ele quer tanto te tocar em cada reunião, que Ele fala assim: mesmo que a célula dê 2 ou 3, eu vou estar lá no meio. E se Jesus está lá no meio, meu irmão, algo poderoso vai acontecer. Só que isso depende da sua expectativa. Isso depende da sua fé, porque ele chegou na cidade dele pensando: se eu vim de uma ressurreição na cidade dos outros, saindo de Gadara, que você é louco, na minha cidade vai cair fogo. Elias vai vir, todo mundo vai cair fogo, o negócio vai pegar. E às vezes você vem na igreja e a sua expectativa é pior do que muitas pessoas que estão até lá fora. A sua expectativa é assim: ah, vai ser um culto normal. O pastor Atos não é aquele menino lá que era líder de célula? Ah, você lembra? Ele tinha a bunda de fora, porque ele andava de skate, as calças aqui atrás. Ah, esse menino é esse menino. Ah, hoje
Isso vai ser normal, né? Cara, cada vez que você pisar nesse lugar, nessa conferência, espere por algo sobrenatural de Deus. E eu vou te dar uma garantia de Deus. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele não tem problema em fazer o sobrenatural, porque para ele o sobrenatural é normal. O natural ele deixa para você. E essa mulher entendeu isso. Essa mulher entendeu isso e obteve coisas que nem as pessoas mais próximas de Jesus obtiveram, que foi quem estava em Nazaré. Mas Deus está mudando isso na igreja. Deus vai te incendiar nessa conferência, para que você haja com fé como nunca agiu. Tome passos de fé e se mova no sobrenatural como nunca moveu. Mas para isso você vai ter que dissecar quem é Jesus. Vai ter que viver uma outra realidade de fé, que não vive por vista, mas vive por fé. Tudo ao seu redor vai dizer não, mas você tem uma palavra que diz sim. Em que você vai acreditar? Nas mentiras que Satanás tem te cercado, ou na realidade que já foi liberada nos céus para a sua vida? Depende de você, cara. Eu quero que nessa manhã você comece a buscar a presença de Deus aí no seu lugar. O toque de Deus na vida daquela mulher produziu coisas maravilhosas. A primeira coisa que produziu, bem rapidinho, ela trouxe uma mudança totalmente louca e espiritual. A Bíblia fala que ela não era salva e depois Jesus fala assim: vai em paz, a tua fé te trouxe salvação. Ela começou a andar num nível espiritual que ela nunca andou. E depois do toque de Deus nessa conferência, você vai viver em Deus de uma forma como você nunca viveu. Você vai viver um tempo sobrenatural e espiritual que você nunca viveu depois do toque de Deus. Aquela mulher nunca mais foi a mesma. A Bíblia nem cita o nome dela, mas depois de um toque de Deus, ele falou assim: vai em paz e seja salva. Aquela mulher foi salva, o destino dela era o inferno, e ela foi para o céu. Ela foi selada pelo Cordeiro. O destino dela, a vida espiritual dela foi mudado. A próxima coisa que aconteceu foi um marco divisório na vida dela. Foi um marco divisório do antes ou depois. Todo mundo conhecia ela como uma mulher que não... ela é aquela coitadinha, sabe? É aquela pessoa, até os líderes conheciam ela. É aquela menina que sempre está bem, está mal, está bem, está mal. Ela está mal, está mal, está mal. Aí depois chega na conferência, ele fica uma semana bem e... ela é uma pessoa assim, mal. Sempre você olha para ela, ela sempre está, sabe? Aquela expressão assim: estou quase morrendo, me dá alguma coisa, me ajuda. E essa mulher, depois disso, meu irmão, ela teve uma outra vida. Naquela sociedade você não sabe o que é sangrar. Em Levíticos 15:19 fala que a mulher que tiver com fluxo de sangue, ninguém pode tocar nela, ela é intocável, porque quem tocar nela vai ficar impuro até o fim da tarde. Só que ela não passava por isso uma vez por mês, no dia do Chico, né? Ela passava isso daí todo dia. Ela era excluída, ela era inferiorizada todos os dias. Ela não se relacionava bem, ela era tímida, como o pastor Limpão falou. Todos os dias ela tinha uma marca definitiva na vida dela. E depois disso ela nunca mais foi a mesma. Essa mulher, ela passava a olhar, talvez, a andar por cima assim, olhando por cima, cumprimentando as pessoas. Eu imagino essa mulher saindo de Jesus e abraçando todo mundo que ela podia, porque ela era uma mulher carente de abraço. Porque talvez ela nunca conseguia abraçar ninguém, porque quem ela abraçava se tornava impuro. E ela saiu dali amando todo mundo e recebendo amor. Se Deus te tocar nessa conferência, e Ele vai, se prepara para um marco de antes e depois. Eu sempre fui ramelento até aqui. A partir daqui eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. A última coisa que eu vejo foi uma mudança social. Todo mundo começou a olhar ela de uma outra forma. E para a sociedade ela mudou. E eu quero te dizer, Deus vai te trazer um toque tão poderoso nesses dias, que quando você chegar na sua escola, na sua faculdade, na sua cidade, na sua casa, no seu trabalho, as pessoas, vai ser nítido. Vai ser nítido, todo mundo ao seu redor vai vir falar assim: menina, o que você tem? Ora por mim. Menina, você está alegre. Menina, olha que... Deus vai fazer algo poderoso e todas as pessoas vão ver. Aquela mulher, toda a sociedade passou a tê-la de uma forma diferente. E eu quero te dizer, Deus vai te promover na sociedade.
Depois do toque de Deus vai gerar uma promoção na sua vida. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu queria que você aumentasse a sua expectativa para aquilo que Deus vai fazer. É que nem eu te falei, talvez eu não tenha uma palavra com 10 passos teológicos. Eu só tenho uma coisa dentro do meu coração. Se você tiver expectativa, Ele te toca hoje. Se você tiver expectativa, se prepara para o poder de Deus encher a sua vida, te transformar. Talvez durante 12 anos, a sua vida inteira, esse sangramento foi um pecado, foi uma marca, foi algo que você nunca conseguiu vencer, e parece que cada dia você está pior. Deus vai te tocar nessa conferência, você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Nunca mais. Só que uma expectativa tem que estar no seu coração. E eu quero que você, no seu lugar, comece a gerar essa expectativa. Levanta a sua voz. Eu quero que você imagine Jesus passando na sua fileira. Essa mulher tem um segredo. Ela teve um toque que moveu o poder de Deus de uma forma que ninguém ao redor dela moveu. Será que tem alguém assim hoje aqui? Com tanta sede, tanta fé, tanta convicção daquilo que Ele pode e vai fazer na sua vida, que você consegue atrair o poder de Deus sem que ninguém te toque, a não ser Ele. Pode apagar as luzes. A gente tem ainda um tempinho. E eu sinto de Deus, Ele quer te tocar nessa manhã. Deus entrou aqui, Jesus entrou aqui com uma expectativa no coração dele. Encontrar fé no mundo, encontrar fé em você. Ele só precisa de uma fagulha de fé. A Bíblia fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão, como um grão de mostarda. Tamanho não, como um grão de mostarda. Mesmo que comece pequenininho, vai se transformar em algo grandioso, porque o toque de Deus vai vir sobre a sua vida. Porque se você consegue materializar, mesmo como um grão de mostarda, que é o menor das hortaliças, essa fé se transforma na maior árvore que tem, e abriga pássaros de toda a região, e as suas curas são cura, as suas folhas são cura para as nações. Coisas grandiosas vão acontecer na sua vida. Você quer tocar nas vestes de Jesus hoje? Se você quiser vir aqui na frente, ficar no seu lugar, eu só te peço um negócio hoje. Se você tem expectativa, Ele vai te responder. Se você quiser andar nos corredores, eu não sinto de orar por você e impor as mãos sobre você, porque Jesus pode fazer isso por mim, muito melhor do que eu. Ele só está precisando de sede nesse lugar. Será que Ele vai ter sede aqui? Eu quero te dar uma palavra. Você que entrou aqui enfermo, você que entrou aqui com problemas de saúde, você que entrou aqui, pode ser até gripe, pode ser o que for, Jesus está aqui. O curador está aqui. Você que precisa de um milagre, você que precisa de um toque de Deus, que o poder de Deus enche a sua vida, Jesus está aqui. Qual é a sua expectativa? Sai do seu lugar, começa a se mover em Deus, começa a clamar por um toque de Deus, e Ele vai te tocar nessa manhã. Essa é a conferência. Ele selecionou quem viria aqui, porque é a conferência. Ele quer te tocar. Mas será que Ele encontra fé em você nessa manhã? Comece a levantar sua voz, orar em línguas e clamar: Deus, toca a minha vida. Eu não sei qual é a expectativa do seu coração, mas eu sei que o toque de Deus vai te transformar completamente.